O ministro Paulo Guedes tem uma trajetória de formação conhecida. Se formou em universidade pública, fez cursos no exterior, cursos bancados por recursos públicos. Ele faz objeção a tudo que é público, mas ele se utilizou de tudo que é público para sua formação acadêmica. Claro que tem uma trajetória, ele tem uma trajetória no subterrâneo da economia, no submundo da economia. Ele participa de um emaranhado, sem contar o tempo em que ficou no Chile. Muito bem. Mas o ministro Paulo Guedes, ele batalhou, ele lutou para ser ministro da Economia. Não foi o Jair Bolsonaro, atual presidente, o primeiro candidato que ele procurou. Ele procurou outros, ele fez um lobby para ser ministro da Economia. O que ganhou foi o Bolsonaro, e eu tenho informações de que a articulação para que o ministro Sérgio Moro fosse convidado para ser ministro da Justiça e da Segurança Pública, que essa articulação foi feita pelo ministro Paulo Guedes. Aliás, tem dados que já foram divulgados de que na Operação Lava Jato, o ministro Sérgio Moro fez alguma vista grossa em relação a envolvimentos do ministro Paulo Guedes. Isso eu também estou investigando. Então, o presidente Jair Bolsonaro, ao acolher o ministro Paulo Guedes, ele simplesmente nomeou alguém para a implementação de políticas públicas com as quais ele concorda. Pô. Ele concorda, que ele é que é o presidente da República. Então, ele, naturalmente, não tem apreço pela democracia. Nunca teve. O presidente Bolsonaro, ao longo da vida, ele defendeu a ditadura. Ele não está enganando ninguém. Ele está fazendo exatamente o que ele fez a vida inteira. Embora tenha chegado à presidência da República pelo processo democrático, ele defende ditaduras, ele defende modelos autoritários. E o debate passa em torno disso. Mas as reformas vão sendo feitas. O Paulo Guedes conduz as reformas, beneficiando o capital financeiro, beneficiando o capital industrial e suprimindo o direito dos trabalhadores. As reformas feitas, a reforma trabalhista no governo Temer, que ele, Bolsonaro, se posicionou contra aqui, contra ali, mas está dando continuidade. A reforma da Previdência, um crime contra os trabalhadores de baixa renda. Está aí a consequência. 2 milhões de processos sem apreciação, porque não tem servidor para analisar os requerimentos. Vamos chamar militares reformados, vamos chamar os servidores aposentados, tá bem, e aí? Está lá todo mundo na fila e os processos não andam. Será que isso não era previsível? Será que não analisou isso? Mas, claro, os trabalhadores, os direitos não estão sendo reconhecidos. Ninguém está recebendo. Quem está pagando o preço, a vida é uma só. Quem está sobrevivendo sem os direitos, está vivendo a agonia. Então, agora, aquela PEC 905, carteira verde e amarela, emprego para os jovens. Olha, acaba com os domingos, com a remuneração de domingo. Pode dar folga qualquer dia. Salário de seguro-desemprego, pagando previdência. Tem coisa, quase que corta a participação do Ministério Público Federal do Trabalho nas ações. O trabalhador tem que pagar para entrar com uma ação na Justiça do Trabalho. Então, é um horror, o que está eu sou membro da comissão, vou votar contra. 20% da folha podendo ser jovens. Aí o relator colocou 25%, e ainda colocou quem tem mais de 60 anos, tem que ser para idoso também, uma manipulação. Então o ministro Paulo Guedes é que é o representante do modelo econômico. Agora mesmo quer privatizar tudo. Correios e Telégrafos, Eletrobras, Casa da Moeda, Ferro, Dataprev. Aí o presidente da Petrobras anuncia um lucro recorde da Petrobras. O que a gente pensa que foi o lucro? Naquilo que vendeu. Não, o lucro foi porque vendeu a BR Distribuidora, vendeu os gasodutos. O lucro foi a venda de ativos.
Quer vender refinarias. Como é que o Brasil tem petróleo, tem refinarias e depende do mercado internacional? Todos os países que têm petróleo, a gasolina é barata. O Brasil tem petróleo, tem capacidade de extração, extrai, tem as refinarias com capacidade ociosa, aí o combustível fica caro, atrelado ao dólar. É uma insanidade isso. Aí os caminhoneiros já devem estar compreendendo que tudo isso é uma manipulação. E aí querem vender refinarias também. Quer dizer, então, e a grande mídia patrocinando tudo isso. Não há debate. Eu vejo os canais de televisão principais, né, só levam quem fala a favor da proposta do governo. Não há debate. Não aparece alguém para ter uma contraposição. Eu agora já ouvi tantas vezes que o indivíduo foi transformado em pessoa jurídica, microempreendedor individual. Ele é patrão dele mesmo. Mas se ele for contratado para trabalhar em algum lugar, quem está contratando uma empresa. Não paga a previdência. Um horror. Agora nessa PEC 905, reduzindo a multa no fundo de garantias para demissão injustificada ou sem justa causa. Porra. Quer dizer, o ministro Paulo Guedes está beneficiando os bancos, nunca lucraram tanto, mas reduziu a taxa de juros para 4. Olha, era um horror. Tá bem, os bancos estão ganhando como nunca. E os juros menores. O que isso está acontecendo? Qual é o mistério? É um mistério nisso. O dólar nas alturas, ele acusa as empregadas domésticas, chama servidor de parasita, pinta os canelos. E é o ministro Paulo Guedes. E o presidente não só apoia, mas se sustenta nele para proclamar êxito. As questões dos costumes de gênero, as questões democráticas, é isso que o presidente polariza o debate. E na política econômica, está lá o Paulo Guedes, agora até sumiu um pouco de cena.